E eu vou falar sobre duas multidões. Nós sempre estamos andando no meio de multidão. Ou é dentro do metrô, com aquela multidão de gente em cima de nós. Muitas vezes a gente entra no metrô e sai na estação que não quer, porque as coisas estão indo, não é? Sobre as multidões. Quando a gente anda pelas ruas, se for a rua direita, você vai estar com uma multidão seguindo você. Se você está no metrô, você está entrando no meio de uma multidão. Se você está andando pelas ruas, está numa multidão. E eu quero dizer de duas multidões. Duas multidões, uma que estava seguindo a Jesus. Você imagina Jesus andando com aquele povo que estava sendo curado, os cegos enxergando, aquele que era surdo ouvindo, aquele que não conseguia andar porque ela era coxo, andando. Já pensou a alegria, a euforia? Um povo que seguia Jesus era alegre, era entusiasmado, e estavam conversando. E essa multidão que seguia Jesus foi chegando perto de uma cidade. E estava saindo uma outra multidão da cidade para fora e acontecia ao contrário. Essa multidão estava triste, estava chorando, essa multidão estava sem esperança e essas duas multidões estariam agora se encontrando, uma entrando na cidade e outra saindo. Vamos ver o que acontece? Eu quero que você abra a sua Bíblia e você abra no Evangelho conforme Lucas escreveu, no capítulo 7. E o verso é de 11 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que os conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Agora veja essas duas multidões. Uma com Jesus, alegre, eufórica, alegre assim a ponto de gritar e aleluia, glória a Deus, viu o que me fez Jesus. Outra saindo da cidade triste, chorando, sem esperança. Mas Jesus se condoeu daquela viúva. Primeiro que ela era viúva, não tinha marido. Tinha um filho só e este estava morto. Já pensou? Ele olhou para aquela mãe, aquela viúva e fez uma coisa extraordinária. Chegou perto daquele lugar onde estava o esquife, ou seria feito uma rede que eles levavam, né? As pessoas seguravam e a criança dentro. E ele pegou e falou, jovem, levanta-te. Falou para o morto. E o que aconteceu? O morto se levantou. E ele sentou-se e começou a falar. Morto fala? Não. E ele começou a falar. A mãe dele deve ter ficado maravilhada, porque Jesus pegou aquele jovenzinho e pôs nos braços dela e falou, olha aqui seu filho de volta. Agora imagine as duas multidões. Aqueles que vinham alegres, contentes, se encontrando com aquele povo triste,
E de repente eles viram aquela maravilha e aqueles que estavam tristes se alegraram. Naquele tempo havia as carpideiras. O que eram as carpideiras? Eram as mulheres contratadas para chorar no enterro, para puxar o choro, né? Elas começavam a chorar e as outras pessoas iam atrás delas chorando. As carpideiras que estavam sendo pagas para chorar tiveram que parar. Aquela multidão que chorava ficou extasiada, mas logo em seguida vocês ouviram, as duas multidões glorificavam o nome de Jesus. As duas multidões se fundiram em alegria. Foi deixado de lado toda a tristeza, foi deixado de lado toda a desesperança. A morte saiu da vida daquele jovenzinho e outra vez houve paz naquele lar. Outra vez houve alegria naquele lar. E outra vez, aquele povo que chorava se alegrou. Eu quero saber onde que você está inserido, em que multidão você está. Naqueles que choram, naqueles que estão desesperançados, ou naqueles esfuziantes, ou naqueles alegres, aqueles que estão inseridos numa multidão que glorifica o nome do Senhor. Eu quero te dizer que mesmo que você esteja naquela multidão de tristes, de desesperançados, hoje Jesus pode fazer você entrar nessa multidão de glorificação do nome do Senhor. Porque o que está acontecendo? O que está morto na sua vida? O que morreu na sua vida? Que está trazendo tanta tristeza e desesperança. O que é que está acontecendo? Eu quero orar por você agora, porque eu sei, em nome de Jesus, que Deus vai mudar alguma coisa na sua vida. Senhor, nesta hora eu quero colocar os meus amigos, as minhas amigas que estão me vendo agora, me ouvindo agora, tudo que está morto na vida deles, tudo que está em desesperança, nós te pedimos em nome de Jesus, transforma em alegria, transforma em gozo, tira os problemas e coloca, Senhor, a tua paz nessas famílias. Eu quero te pedir que tu estejas trazendo saúde para cada família, quero que o Senhor esteja trazendo, Senhor, esperança, alegria, resolução de problemas, porque tu podes fazer isso. Nós te glorificamos porque o exemplo daquela viúva de Naim, que não tinha mais esperança, não tinha marido e agora ficou sem filho, ela pôde outra vez sorrir, outra vez ter esperança, e ela pôde fazer parte de uma multidão de glorificação ao nome do teu filho Jesus. E nesta noite eu quero que essa pessoa que está tão triste, limpe os olhos de toda lágrima e que o Senhor esteja renovando as forças, as esperanças e a alegria, em nome de Jesus.